Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Amém. Vamos abrir em Êxodo capítulo 11, seguindo a nossa exposição desse livro. Estamos agora no capítulo 11. Nós vamos fazer a exposição e meditar em todo esse capítulo. Apenas 10 versículos. Êxodo 11. Diz assim a leitura, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amon, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Até aqui, queridos irmãos, a leitura do texto. Mantenha sua Bíblia aberta, feche apenas seus olhos para a gente orar juntos. Ó Senhor, Deus da nossa vida, mais uma vez, ó Pai, ao nos reunir nessa reunião solene de adoração ao Teu santo nome, nós invocamos o Senhor. E depois de termos cantado, termos lido a Tua palavra, termos trazido, Deus, as ofertas e os dízimos para a manutenção da Tua casa, nós agora, Deus, nos dedicamos, ó Deus, à atenção devida às palavras de vida eterna que o Senhor tem a nos dirigir nessa noite. Fale aos nossos corações, ó Pai, pois nós estamos sedentos, temos sede e fome da verdade do Senhor. Elas sim, ó Deus, são capazes de produzir vida eterna aos que ouvem e creem. Ministre em nossas vidas, ó Pai. Não deixe que saiamos daqui vazios, ou perdidos, ou sem entender, ó Pai, o chamado do Senhor para nós nesse dia. É por isso, ó Deus, que rogamos que o Teu Santo Espírito traga luz à nossa mente, dando entendimento e compreensão das verdades do Senhor, para que venhamos, ó Deus, ser praticantes e não apenas ouvintes das Escrituras. Ó Deus, que essa luz do Senhor, ao entendermos a Tua palavra, aquele que está morto, ó Deus, receba a vida do Senhor. Aquele que está em pecado, ó Deus, se arrependa e receba da Tua graça, misericórdia e perdão. Aquele que está distante, ó Pai, seja pela Tua voz e o chamado eficaz seja aproximado. Aquele que está, ó Deus, sem esperança, seja pelas palavras de vida eterna e as Tuas promessas, ó Deus, a renovação para as suas vidas, o seu ânimo e a sua fé. Aquele que está triste, está, ó Pai, desesperado ou angustiado, que a Tua palavra seja, ó Deus, um renovo,
venha como um bálsamo, ó Deus, sarar toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento. Seja comigo, ó Pai, tenha misericórdia e piedade da minha vida ao expor as verdades, pois é a Tua palavra, não a minha. É o Senhor que tem todo o poder, não eu. Seja gracioso para conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Êxodo 11, ele é a transição das 9 pragas para a 10ª praga, o último golpe que o Senhor vai ferir o Egito como uma manifestação do seu poder. E essa praga esse último golpe é a morte dos primogênitos. Êxodo 11 nos apresenta, por assim dizer, a antessala, ou na sala de aguardo ali, o clímax desse confronto entre Deus e o Egito, final, na libertação do seu povo. E ao mesmo tempo, a persistência de um coração endurecido, de um homem em trevas. E o terrível futuro que esse coração endurecido traz. Esses eventos que Moisés registra aqui estão trazendo em detalhes o acordo de Deus com Faraó e a nação de Israel, mostrando que a redenção do povo de Deus está se aproximando. Aquela promessa de libertação está cada vez mais próxima de se cumprir. E isso traz para as nossas vidas essa passagem, a lembrança de que o Deus que nós servimos é o Deus que cumpre suas promessas. É um Deus fiel, como nós acabamos de cantar. Não fiel por causa de você, ou por causa de mim, por causa de qualquer outro dessa terra, mas fiel por causa de quem Ele é, a sua essência e a sua palavra estão sendo colocadas aqui como uma verdade que está se cumprindo. E ao longo das 9 pragas, irmãos, nós vimos Deus demonstrando de maneira consistente a sua soberania sobre esse poder dos homens, as autoridades, seus deuses, como também sobre o mundo, sobre a criação. Nós vimos o Deus que criou todas as coisas, usando as coisas criadas, desfazendo essas coisas criadas para manifestar sua soberania, o seu poder, a sua graça, para fazer cumprir os seus propósitos. Deus cria, como também Ele descria, né? Uma percepção que a gente tem aqui das pragas, cada uma delas sendo tocadas também por meio da criação do Senhor, para manifestar esse poder e a graça de Deus. Agora, com esta última praga, essa ação final de Deus em golpear o Egito, Ele ataca também a própria vida. E isso é importante também que entendamos, porque nos remete ao Deus da criação, aquele mesmo que deu o fôlego de vida, agora é o mesmo também que tira, para fazer cumprir os seus propósitos. E Ele faz isso tirando ou punindo e vindo contra os primogênitos de todas as famílias de entre os egípcios, incluindo o herdeiro do trono do Egito, o príncipe que estava reservado a assumir o trono, o filho de Faraó. Hinckley, um comentarista dessa passagem, ele diz algo interessante sobre esse capítulo 11, que preanuncia o último golpe. Ele diz: a praga da escuridão demonstrou de uma vez por todas que Faraó não era o filho da luz. No entanto, mesmo após o Deus de Israel provar que apenas Ele era o Senhor sobre o dia e a noite, o rei do Egito continuou a nutrir suas ilusões de divindade, achando que poderia, como uma divindade, ser ouvido e ser temido e ser obedecido. Em sua última audiência com Moisés, ele fez a alegação escandalosa de que era detentor do poder sobre a vida e a morte,
quando ele disse lá no versículo 28: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Essa alegação escandalosa fazia com que ele pensasse que fosse o detentor do poder sobre a vida e a morte, quando disse ao profeta Moisés que o dia que vires o meu rosto, morrerás. Portanto, meus irmãos, é natural que agora Deus venha sobre o Egito e Faraó, mostrando que ele é o verdadeiro detentor da vida e da morte. Ele sim é o autor da vida, como também aquele que tira. Os propósitos de Deus até aqui estão se cumprindo. Nem mesmo essa insubmissão e resistência de Faraó tem frustrado os planos do Senhor. Apesar dessa teimosia e a rebelião dele contra Deus, Faraó será forçado a deixar Moisés e os israelitas a partirem da terra. E a verdade aqui, irmãos, é que Faraó não só vai deixar, como vai expulsar eles dali, para se ver livre do povo, depois de ter concluído que coisa terrível é vir contra o Deus de Israel e contra o povo de Deus. Na verdade, o próprio povo do Egito vai implorar para que os israelitas sejam libertos. Alguém diz que, na verdade, seu povo os presenteará com todas as formas de metais preciosos, joias e adornos para encorajar a sua partida, mesmo que eles sejam despojados. Vão embora. E é o que o Senhor está anunciando aqui. O que nós temos aqui nessa passagem, irmãos? Nós vemos mais uma vez Deus, em sua justiça e soberania, estabelecendo limites à opressão dos maus, ao mesmo tempo manifestando a sua poderosa ação para libertar seu povo, e tudo isso apontando para a libertação definitiva que nós encontraremos na pessoa de Jesus Cristo, o libertador eterno do povo de Deus. Como nós vimos pela manhã, estudando sobre Cristo, mediador, ele, melhor do que todos os outros que foram levantados por Deus, ele é o mediador da nova aliança. Nós vamos ver isso em 3 partes do nosso texto: no anúncio da praga a Moisés, no anúncio da praga a Faraó e, por fim, na dureza do coração de Faraó. Vejamos então do verso 1 ao verso 3, quando a praga é anunciada para Moisés. O que nós temos aqui no capítulo 11? Ainda não é a execução da praga em si. A maioria dos comentaristas dizem que Moisés ainda está diante do Faraó, tendo apresentado a 10ª, a 8ª e a 9ª, e agora, nessa mesma reunião, a 10ª praga. E quando ele sai dali, segue a 9ª praga, e a 10ª praga é anunciada aqui, que ela viria sobre o Egito. Então nós temos aqui apenas um anúncio, e a primeira notícia é dada a Moisés. Verso 1 nos é dito assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está anunciando a Moisés, ao seu servo. O Senhor nunca ocultou do seu servo o que ele estava para fazer. Primeiro veio a ele. Ele é o mediador aqui. Ele é, como o próprio Deus disse, o Deus entre o povo. Seria como Deus entre o povo e Arão, o seu profeta. E o que está sendo dito a Moisés aqui, para que eu e você perceba como Deus é gracioso para conosco? Ele está dizendo a Moisés que a promessa dada lá atrás de saída do Egito, ela está prestes a se cumprir. Ela não foi esquecida por Deus. Ela não está sendo modificada.
Um plano B está sendo estabelecido. É a mesma promessa. É o mesmo Deus. Isso no verso 1. Por isso ele vai dizer ainda mais uma. Esse mais uma põe essa 10ª praga no mesmo grupo das outras. E nos diz, por ser mais uma, de que essa de fato será a última, onde Deus vai manifestar com maior poder a libertação, a maneira como vai libertar o seu povo. E é por isso que ele vai dizer que trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Não é só o Faraó que está no centro desse juízo de Deus, mas todo o Egito. E então, depois que essa última praga for manifesta, é aí que eles vos deixará sair daqui. Diferente das outras pragas, é nesse momento onde Deus diz: agora vocês sairão. Vocês não vão só sair daqui, mas vocês vão ser expulsos daí. Isso é curioso, irmãos, porque fala muito sobre nós, o povo de Deus, quando nos encontramos no mundo de trevas. É muito nítido aos ímpios perceber o povo de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, ou já conheceu alguém que passou por isso, de ter, ou você ou alguém ali que é da igreja, que pertence a Deus, um cristão, em um ambiente onde a maioria está intentando alguma coisa, ou está pensando alguma coisa, ou está numa roda de piadas, ou está fazendo alguma coisa que não tem relação com Deus, com a luz, e ao perceber a sua aproximação, o assunto se encerrar, ou aquele grupo perceber: olha, há um irmão, um crente chegando, há alguém da igreja, vamos respeitar. Quando isso não acontece e você está lá no meio, e as pessoas nem se importam se você é da igreja ou não, e estão falando, e você lá sorrindo, é o que o Salmo 1 vai dizer de se assentar na roda dos escarnecedores. Isso quer dizer que a luz que deveria estar em você não está. A diferença que você deveria fazer não está fazendo. Eles estão vendo você como um igual a eles. O Senhor está dizendo para Faraó, para Moisés aqui, que Faraó e o Egito não apenas iriam se render ao poder de Deus, mas como também iria expulsar aqueles que pertencem a Deus do seu meio. Seria a vez dos ímpios agora entender que o povo de Deus não faz parte daquele contexto, e que eles não têm relação nenhuma com eles. Mas o Senhor ainda diz mais no versículo 2. Moisés registra algo interessante aqui. O Senhor dizendo a Moisés: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. A notícia não vem só para Moisés, mas também o Senhor manda Moisés dar um recado ao povo. Vai lá avisar. Avisa a todo o povo de Israel a pedir o seu vizinho. O vizinho aqui é os egípcios. E toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. O que isso significa aqui? Primeiro, nós vimos que a promessa no versículo 1 de saída do Egito está prestes a se cumprir. Agora, nesse verso 2, nos é dito que a promessa de sair e despojar o Egito também está prestes a se cumprir. E onde foi dito isso? No capítulo 3 de Êxodo. Você volta aí algumas páginas, mas deixa o capítulo 11 marcado aí. No verso 22, o Senhor disse que é assim que eles iriam sair. O verso 21, ou melhor, o verso 20 ou o verso 22 do capítulo 3. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede as joias de prata,
e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. O que o Senhor está dizendo aqui? Essa mensagem lá atrás também está prestes a se cumprir. Diga ao povo que a promessa que eu dei a eles, de que eles sairiam, mas não sairiam de mãos vazias, se cumpriria. Eles despojariam o povo. E a ideia aqui é aquele exército que venceu os seus inimigos, os seus opositores, e os saqueou, derrotou eles e os saqueou. As roupas, as joias, o ouro, tudo isso seria usado nesse período em que o povo estaria no deserto. Tudo isso serviria para essa nação que durante um período seria nômade até entrar na terra. Um comentarista também vai dizer que aqui o Senhor está como que pagando ou recompensando ou a tão esperada aposentadoria dos trabalhos feitos ali como escravos. Agora eles estão sendo pagos de maneira justa. Chegou este tempo. Mas no verso 3, Moisés ainda diz, registra ainda mais uma verdade: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse o favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. O Senhor, com essas pragas, Ele também preparou o cenário para que fosse favorável para cumprir as suas promessas. Não foram só as palavras, mas o Senhor, com cada praga, com cada manifestação, estava modelando, estava preparando, estava fazendo com que tudo viesse cooperar para que os seus propósitos pudessem se cumprir. Olha, irmãos, esse texto nos chama mais uma vez a olhar a ação de Deus com os olhos da fé, as coisas acontecendo. Imagine os israelitas vendo as pragas uma após outra e pensando: é agora que vamos sair, é neste momento, e não, vem mais uma, e vem mais peso sobre a sua escravidão, e eles estão lá angustiados e clamando. O Senhor está mostrando aqui, dizendo a Moisés: olha, tudo o que aconteceu até agora contribuiu para esse grande momento da libertação e da salvação do meu povo. O que Deus fez? Ele fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Os egípcios agora estão olhando para os israelitas de maneira mais favorável, ao ponto agora de entregar tudo que tem e vão embora. Os próprios oficiais de Faraó o aconselhou anteriormente. Até quando Moisés vai estar interferindo no Egito, na nossa economia? O Senhor fez também de Moisés um homem famoso na terra do Egito. A essa altura todos já sabiam quem era Moisés. Imagine a cena: Moisés mais uma vez saindo da terra de Gósen e atravessando o Egito até onde Faraó estava. Quem via Moisés se aproximando, talvez pensava: lá vem, se prepare que alguma coisa vem por aí. Sabe quando você está com a roupa no varal e você olha para o céu se fechando, corre? Imagine o povo neste momento vendo Moisés, porque Moisés a essa altura já mostrou que o Deus que ele serve é o Deus verdadeiro. Mas não foi só isso que Deus fez. Deus também fez de Moisés um homem respeitado entre os oficiais de Faraó e o povo. Os próprios oficiais de Faraó viram em Moisés com alguém que eles poderiam ouvir e saber que as suas palavras eram verdadeiras. O que está acontecendo aqui então? O Senhor está mostrando, nesse anúncio ainda, do que estava para fazer, que o plano estava para se cumprir. Chegou o momento.
O plano de Deus era fornecer ao seu povo os recursos financeiros para que eles pudessem sobreviver como uma nação em movimento, enquanto estivesse ali no Egito, até que ele chegasse à terra em Canaã, a terra tão prometida, que mana leite e mel. Mas até lá, eles precisavam ter ali o necessário para os seus dias no Egito, no deserto. Então Deus influenciou de maneira sobrenatural até mesmo o coração dos vizinhos, dos egípcios, para que eles pudessem dar os objetos de valor. Um comentarista puritano olha para essa passagem e diz que, de um modo ou de outro, Deus dará a reparação àquele que for prejudicado. Sim, àquele que em silêncio humilde lhe confiou a sua causa. O Senhor cuidará para que no final ninguém perca por seus sofrimentos pacientes e por seus serviços. Se você sofre, você está guardando alguma coisa da parte de Deus. Se você tem orado e o que você tem pedido ainda não aconteceu, o Senhor nos mostra nessa passagem o quão importante você ter paciência. Ninguém vai ficar sem receber das bênçãos do Senhor. Ninguém vai ficar prejudicado nesta vida. Toda injustiça vai ser, Deus vai punir. Toda maldade, toda ação do diabo contra nossas vidas será vista por Deus, e o Senhor há de satisfazer a sua justiça, para que o seu povo que tanto sofreu, o seu povo que tanto neste mundo viveu em amargura, receba a vitória por meio do seu libertador. O seu sofrimento e serviço, como diz o apóstolo Paulo, no Senhor não é vão. O Senhor está vendo, o Senhor está agindo. Não pense que tudo que você está fazendo, que tudo que você padeceu foi esquecido ou deixou de ser por Deus tratado. Chegará o tempo, ainda não chegou. Segundo lugar, no verso 4 ao verso 8, nós temos agora a praga sendo anunciada a Faraó por meio de Moisés. Moisés anuncia agora a Faraó algumas verdades em relação a essa praga. No versículo 4 ele anuncia quando a praga chegará. Veja, Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo Egito. Essa praga final, ela estava destinada a ocorrer por volta da meia-noite. Irmãos, é curioso que na minha infância, quando a gente só tinha um canal na nossa TV em casa, era sempre tarde da noite que passava aqueles filmes mais aterrorizantes. Quando nossos pais estavam atentos, não dormir, menino, para evitar qualquer assombro. Mas quando eles estavam despercebidos ali e o filme começava e a gente estava lá, a gente pegava algumas partes que de fato deixava a gente com os olhos arregalados, não conseguia dormir. À meia-noite, quando passava esses filmes, parece que vinha consigo os temores, os pavores. Não é sem razão que as trevas, elas gostam, os demônios, os espíritos maus, né, vindos da parte do diabo, eles gostam quando os homens estão despercebidos, quando as trevas chegam. A praga final, ela foi destinada a ocorrer exatamente nesse contexto, à meia-noite. A noite em particular, ela não foi especificada que noite seria. No entanto, ela foi anunciada que chegaria o momento. E um comentarista vai dizer que isso acontece, talvez o Senhor está não dizendo quando, mas que vai acontecer. O propósito é para que Faraó pudesse ter tempo de refletir sobre o destino que o aguardava o seu povo.
ter tempo para refletir, para se arrepender, para voltar atrás, para com a sua própria, seu próprio entendimento poder se voltar. O Senhor sempre faz isso, meus irmãos. Dá tempo para o arrependimento. Tudo que Faraó sabia era que à meia-noite de algum desses dias, uma tragédia iria acontecer. No versículo 5, depois de ter dito quando a praga chegará, o texto também vai dizer quem será atingido. Verso 5: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até ao primogênito da serva que está junto a Amor, e todo o primogênito dos animais. O que estava para acontecer ao Egito afetaria toda a população do Egito, iria trazer amargura a todas as famílias. Deus não faria distinção. O julgamento do Senhor iria recair sobre o primogênito de todas as famílias, nenhuma estaria isenta na terra do Egito. O que temos aqui é tanto a universalidade dessa praga quanto a sua natureza indiscriminada. E o destino da família se concentrava exatamente sobre o filho primogênito, que é quem assumiria a casa, os negócios da família, quem ficaria responsável quando os pais não mais estivessem em sustentar os demais filhos. E no caso aqui do Faraó, o seu filho assumiria o trono, era o príncipe, já naquela altura, aguardando o tempo para assumir o lugar de seu pai. Era o futuro de toda a nação que estava sendo envolvido, e o Senhor está anunciando que estes primogênitos seriam tocados pela mão de Deus. Veja, irmãos, o comentarista vai dizer que castigos menores foram tentados, os quais, se tivessem funcionado, tivessem sido atendidos, teriam evitado este. E veja quão tardio Deus é para se irar, e quão desejoso de ser encontrado no caminho dos seus juízos, e ter a sua ira afastada, e particularmente quão preciosa é aos olhos do Senhor a vida dos homens. Se a morte de seu gado estivesse humilhado como nas pragas anteriores e regenerado, seus filhos teriam sido poupados. É aquela morte substitutiva. Mas se os homens não aproveitarem os avanços graduais do julgamento divino, eles devem agradecer a si mesmos se descobrirem no final que o pior foi reservado para o final. Quantas vezes o Senhor anunciou? Quantas vezes o Senhor alertou? Quantos sinais foram manifestos? Todos no Egito estavam prestes a ser afetados, porque não deram ouvidos, porque não se atentaram, continuaram vivendo as suas vidas sem dar importância ao que Deus diz. E esse é um perigo. Quando você ouve o Evangelho, escuta a pregação da palavra de Deus, é apresentado a você o caminho de salvação por meio de Cristo Jesus, e domingo após domingo você está ouvindo essas mesmas coisas, e ainda assim você sai com seu coração como entrou, endurecido, distante, afastado, negligente, insubordinado, teimoso, achando que se não aconteceu nada na semana passada, não vai acontecer nada nessa semana. Mas não se engane, meus irmãos, um dia Deus visitará mais uma vez este mundo por meio de seu Filho. O juiz supremo das nossas vidas virá, e ele há de aparecer ao seu povo. Todos, assim como no Egito, serão levados à sua santa presença. Todos no Egito
seriam afetados, desde o primogênito da escrava no moinho até o primogênito de Faraó, o príncipe do Egito. Mas veja, no verso 6 nós temos qual será a proporção dessa praga no meio do povo. Verso 6 diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. E é curioso essa palavra, essas palavras que Moisés está utilizando aqui: clamor, que estava no meio do povo, ou que estava prestes a acontecer. Moisés diz lá no capítulo 2, no versículo 23, que Israel havia clamado a Yahvé pela libertação. No capítulo 2, no verso 23, você encontra essa verdade sendo dita ali. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Em Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, nos é dito também que Deus viu a aflição do seu povo e ouviu o seu clamor por causa de seus feitores. O clamor do povo não ficou despercebido por Deus. Ele viu a aflição deles e ouviu o seu clamor. Só que agora, meus irmãos, no versículo 6, agora chegou a vez dos inimigos do povo de Deus clamarem. Mas não é um clamor por salvação e por libertação. É um choro de aflição, de pavor, de desespero, qual nunca houve nem haverá. O que eles sentiriam aqui, depois de ter negligenciado a graça e a misericórdia de Deus, é a angústia terrível, por ter agora diante deles não um libertador, mas um justo juiz, que veio derramar a sua justiça contra um povo negligente. Citando mais uma vez Matthew Henry, um comentarista, ele diz que quando eles estivessem todos adormecidos, dormindo à meia-noite, todos os seus primogênitos deveriam dormir o sono da morte. Mas não era um sono da morte, não era silenciosa e imperceptível, a ponto de não ser descoberto até amanhecer o dia, mas para despertar as famílias à meia-noite e fazê-las se levantarem ao vê-los, os seus filhos, morrerem. Naquela meia-noite, gritos seriam ouvidos de desespero. A morte afetaria de tal forma os primogênitos, os filhos, que os pais deitados nas suas camas se levantariam para ver o que estava acontecendo, iam ver os seus filhos morrendo e não poderiam fazer nada. Dor angustiante, pavor tomaria conta daquelas casas, até das mais simples, da serva até o palácio do faraó. Agora são os egípcios que choram de angústia ao caírem nas mãos do terrível julgamento do Deus vivo. E terrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Por isso nós temos o Evangelho que ainda nos chama a nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que não venhamos cair nas mãos do Deus irado. Jonathan Edwards escreve um livro, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele fala sobre isso. Terrível coisa é. No verso 7 nos é dito quem não será atingido com essa praga. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os O êxodo foi desencadeado pelas orações do povo de Deus, como nós vimos no capítulo 2, no verso 23 e o verso 24, que o povo clamou. Deus ouviu o clamor, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. As pragas também eram uma resposta ao povo de Deus que orava.
porque pela misericórdia de Deus, eles finalmente teriam a sua resposta das suas orações. Finalmente, essas orações seriam atendidas e Deus, se lembrando da sua aliança, cumpriria a sua promessa. Os israelitas, meus irmãos, receberiam o cuidado e a proteção de Deus de tal forma que no processo de libertação, nem mesmo um cachorro rosnaria para eles. Tamanho cuidado, tamanha proteção que Deus dá ao seu povo. E não se engane, quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente, é nesse aspecto. Estamos cercados pela proteção de Deus nesse sentido. Deus estava guardando o seu povo como fez até agora. Os egípcios sofreram, enquanto os israelitas foram poupados. É por isso que as pragas também vão nos ensinar aqui, irmãos, a doutrina da eleição. Quando Deus, mediante a sua livre vontade, a sua graça e misericórdia, elegeu um povo para si, enquanto deixou os demais seguir o seu próprio caminho. Deus decidiu conceder o seu favor especial aos israelitas, apesar de não merecerem. Ele fez isso porque Ele é fiel à aliança. É isso que está lá no verso 24 do capítulo 2. Ele fez por causa da sua aliança, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, por mais que seja o povo de Deus, o Senhor não fez por causa deles. O Senhor não os libertou por causa do seu sofrimento, por causa da sua aflição. O Senhor os libertou por causa da sua aliança, a fidelidade à sua própria palavra. Nos apeguemos a isso, meus irmãos, a fidelidade do nosso Deus. No verso 8, qual será o resultado disso? O texto vai dizer: então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. O resultado não será diferente do que está sendo descrito, pois é assim que os inimigos irão se apresentar diante de Deus, humilhados, prostrados diante deles. Eles vão reconhecer que não há outro Deus, embora seja tarde demais. Pois é assim que os inimigos de Deus irão se apresentar diante do Cordeiro ressurreto, uma vez tendo sido derrotados, mesmo implorando por suas vidas, não encontrarão, mas nesse Cordeiro ressurreto, um libertador. Mas aquele que eles vão ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas o texto diz algo curioso aqui, irmãos. Moisés, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. A raiva de Moisés aqui não era uma raiva pecaminosa. Ela reflete a própria ira do Senhor pela intransigência e engano de Faraó. Ou seja, Moisés foi levado a uma santa indignação, sendo afligido pela dureza do coração de Faraó, como o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no templo, vendo a dureza do coração dos homens, dos fariseus, dos escribas, daqueles religiosos, diante de uma necessidade, só porque era um sábado, e não querer estender a mão e julgar Cristo fazendo isso. O Senhor diz, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Estendendo, e a mão lhe foi restaurada. O Senhor também se indignou diante da dureza e da frieza do coração dos homens. É isso que Moisés está fazendo aqui. Essa santa indignação se faz presente na vida de todo ministro do Evangelho, que quando, depois de ter pregado o caminho de salvação, depois de ter falado das riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, depois de ter alertado o povo contra os seus próprios pecados, depois de ter chamado esse povo a se arrepender enquanto há tempo, depois de expor a palavra domingo após domingo, e quando vê a reação do povo, percebe que eles persistem no seu caminho de perdição, percebe que eles continuam caminhando por abismo, percebe que eles preferem as trevas do que a luz. Essa santa indignação deve estar na vida de todo crente,
como detentor da luz ou como receptor da luz divina, vê esse mundo em trevas, ou vê o seu irmão caminhando nas trevas. O comentarista diz que é um grande tormento para as almas dos bons ministros ver as pessoas surdas a todas as justas advertências que lhes são feitas e correndo precipitadamente para a sua própria destruição. Não obstante todos os métodos generosos que são empregados para evitar tamanho sofrimento, como a pregação, a oração, o aconselhamento, a disciplina, o chamado, Moisés se irou ao ver Faraó mais uma vez endurecido. É como se ele dissesse: não é possível, Faraó, que depois de todo esse alerta tu vai continuar duro dessa maneira. É quando você vê alguém persistir no erro, tropeçar nos mesmos pecados, depois de ter sido exortado, continuar afastado, sem ter prazer no congregar, sem amar a Deus e o seu povo. Mas para tranquilizar esses ministros, diz o comentarista, a Escritura previu a incredulidade daqueles que deveriam ouvir o Evangelho, para que isso não fosse uma surpresa, nem um obstáculo para nós. O que é que nos tranquiliza? Aquilo que o próprio Jesus disse aos seus discípulos, em João 12, verso 37 e 38. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem for revelado o braço do Senhor? Isso tranquiliza o meu coração, meus irmãos. Existe entre os pastores uma piada que a gente conta lá, que Pedro pregou um sermão, 3.000 se converteram no mesmo dia. Hoje você tem que pregar 3.000 sermões para ver uma alma se arrepender dos seus pecados. E ainda assim é perigoso você ainda ter que ir atrás, por tê-la ainda voltado para o seu mau caminho. Romanos 10,16 diz que: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nós temos ainda aqui outra verdade que precisamos entender. Por que essa praga? Por que a morte dos primogênitos? Primeiro, porque ela é uma demonstração do poder criador de Deus e o controle sobre a sua criação. A morte dos filhos do Egito demonstraria que o Deus de Israel era o Senhor da vida e da morte, e não Faraó. Lembra, ele disse para Moisés: olha, sai da minha frente, não me apareça mais aqui, porque no dia que tu aparecer aqui, tu vai morrer. Aí Deus olha: é de morte que tu está falando? Vamos ver quem é que tem o poder da vida e da morte. O mesmo que deu a vida, soprou num corpo feito do pó da terra o fôlego de vida em suas narinas, é o mesmo que agora recolhe, que tira. Então a primeira razão dessa praga é a demonstração do poder criador de Deus e o controle absoluto sobre sua criação. A segunda razão é para demonstrar também o ciúme de Deus. Ele não compartilha sua glória com nenhum outro. Os egípcios eram obcecados com a morte. Você já assistiu filmes, aquelas múmias, os monumentos, quando um rei morre e eles são guardados, preservados ali. E a história entre os egípcios é que todo aquele monumento é tentando preservar ao máximo o corpo, para que na outra vida ele possa ressurgir e quem sabe retornar com o corpo a esta vida, dependendo de como os deuses vão se manifestar. Os egípcios, eles eram obcecados então com a morte e a vida no além, e para cada uma havia um Deus adorado por eles. Então mais uma vez o Senhor está copiando os deuses dos egípcios. Hayek diz que o Deus dos mortos era Osíris,
cujo nome significava o poderoso, aquele que tem um poder soberano. O seu assistente era Anubis, o deus do submundo. Esse deus supervisionava o processo de embalsamento e guiava os mortos durante a sua passagem para a pós-vida. Era uma espécie de mediador. Ele se apresentava em forma canina. Daí a razão do Senhor no versículo 7, dizendo que nenhum cão rosnará para os israelitas, nenhum dos deuses. E por fim, a razão de Deus enviar essa praga era para demonstrar o seu poder onipotente, ou a demonstração do poder onipotente de Deus. Não foram mortos todos os filhos do Egito, apenas dos primogênitos. Como aqueles da razão tentam justificar o que aconteceu, uma doença generalizada, um caos que acometeu, tendo em vista alguma infecção, alguma bactéria. O texto não diz que adultos ou outros filhos morreram. Essa praga foi um milagre, ou será um milagre da parte de Deus. Só os primogênitos, desde os animais aos servos até o príncipe do Egito, somente eles o Senhor está manifestando. Por fim, no verso 9 e verso 10, nós temos mais uma vez uma repetição dos propósitos das pragas sendo manifestas aqui. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Essa mesma verdade foi dita em todas as outras pragas. O Senhor disse que isso iria acontecer, e não é diferente com a 10ª. Daí a razão dela ter que acontecer. Faraó não vos ouvirá. Esse anúncio vai chegar aos ouvidos dele mais uma vez e sair pelo outro. Ele mais uma vez vai pagar para ver. E o verso 10 diz que Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Havia da parte de Deus um objetivo com a dureza do coração de Faraó. Fazia parte do plano de Deus as pragas para revelar toda a sua glória na salvação do seu povo. O Senhor Deus tinha que manifestar todos estes milagres e maravilhas. O ciclo precisava ser fechado. A ação completa do Pai, não era meia verdade, não era meio milagre, é todo um milagre. Elas também contribuíram para desacreditar os falsos deuses dos egípcios. Deus não apenas se mostrava como o verdadeiro Deus e todo-poderoso do universo, mas também com as pragas ele mostrava o engano e o prejuízo que os egípcios cometiam a servirem os falsos deuses. Em outras palavras, com as pragas, as 10, não 9, não 8, mas as 10, Deus estava dizendo, ao derrotar os deuses dos egípcios, dizendo para eles: não vale a pena seguir esses falsos deuses. Até quando vocês vão seguir cegamente esses deuses que não existem, que não fizeram nada por vocês até agora e nem fará? Nenhum deles foi capaz de impedir a minha mão poderosa. Porque o Senhor também tinha um propósito evangelístico ao manifestar as suas pragas em relação aos egípcios. Não é só salvar o povo, mas por meio desse povo, ou por meio dessa ação salvadora de seu povo, Deus estava manifestando uma mensagem às nações, aos povos ali representados pelos egípcios, pelo Egito. Deus estava dizendo: olha, todos esses deuses de vocês não são nada. O Deus verdadeiro sou eu, o eu sou, o Deus da aliança, o Yahvé. Enquanto Deus golpeava os deuses do Egito, também se revelava como um único e verdadeiro Deus,
possibilitando ser conhecido por essas nações. Até mesmo o seu caminho de salvação foi o Deus que libertou, é o Deus que está salvando, é o Deus que está protegendo e poupando o seu povo. Não é essa a razão que lá no capítulo 12 de Êxodo, no verso 38, nos é dito que quando o povo saiu do Egito, um misto de gente saiu com eles. Quem é esse povo? São os egípcios, aqueles poucos que não foram indiferentes à manifestação do poder de Deus, viram os sinais, viram o poder de Deus, viram os seus deuses sendo humilhados, viram sendo abandonados pelos aqueles que eles adoraram a vida inteira e não fizeram nada agora por eles. Eles chegaram à conclusão: peraí, nós estamos adorando o Deus errado, nós estamos seguindo um caminho errado. O Deus verdadeiro é o Deus dos hebreus. Olha o que ele fez, olha o poder que ele está manifestando, olha as verdades que estão sendo aprendidas aqui. Até mesmo a oposição de Faraó também fazia parte do plano de Deus, pois Deus mostrava a fragilidade e a impotência daquele que se apresentava como um Deus aos egípcios, porque assim são os homens, impotentes diante daquele que é o Todo-Poderoso. Cada vez que endurecia o coração, Deus realizava outro milagre, de modo a multiplicar as suas maravilhas, e Deus fez tudo isso para a sua glória. É por isso, irmãos, que esse texto nos ensina algumas verdades importantes que eu destaco aqui rapidamente, para a gente finalizar. A primeira verdade é sobre esse juízo vindouro de Deus. Não se engane, ele virá. A 10ª praga aponta para o juízo final, mesmo que não literalmente ali para o mundo por meio do Egito, mas ela aponta para um juízo que virá para o mundo. Assim como Deus deu tempo para o arrependimento do Egito, Ele hoje chama o mundo ao arrependimento antes que venha o seu juízo eterno. Essa mensagem, essa passagem, esse capítulo 11 aqui não é ainda a execução da praga, é apenas o anúncio. E o anúncio é o chamado, é a porta que Deus está abrindo para provocar em você uma reflexão, para que você se arrependa, ou você permaneça na escuridão, mesmo depois de ter visto a luz, para que no final você não tenha desculpa. Assim como Moisés foi enviado uma última vez à presença de Faraó no Egito, Jesus Cristo virá uma última vez a este mundo. Veja, meus irmãos, Jesus Cristo virá uma última vez a este mundo. A sua vinda não será para julgar, mas para libertar de uma vez por todas os filhos de Deus da presença do pecado e de todos os males dessa vida. E aqueles que não creram em sua palavra, aqueles que durante as suas vidas permaneceram distantes e incrédulos, a sentença vai ser dada, não o julgamento. Como o apóstolo João vai escrever no capítulo 3, quando Jesus disse aos seus discípulos, no verso 17 e o verso 18, que o julgamento é este: que o Filho veio, a luz veio, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, meus irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, você que está entendendo o que está sendo dito aqui, se arrependa do seu mau caminho, enquanto a misericórdia de Deus te convida a confessar seus pecados e encontrar perdão e graça salvadora. Há perdão e graça, como nós cantamos, em Cristo Jesus, em Deus por meio de Cristo Jesus. Há reconciliação eterna com todos os prazeres desta nova vida para aqueles que creem no Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Se arrependa enquanto há tempo. Essa passagem também nos fala sobre um libertador maior que Moisés, como o autor dos Hebreus vai nos descrever. Assim como Moisés foi levantado para libertar Israel, Jesus foi levantado na cruz para libertar todos os que creem
da condenação do pecado, da ira de Deus. Jesus Cristo é o nosso libertador perfeito. Nele há salvação. Ele que tomou sobre si toda a ira de Deus, todos os golpes de Deus para punir o que os nossos pecados, de maneira merecida, deveria ser sobre as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si. Ele levou todos os golpes, todo o castigo, para nos dar a paz, para nos reconciliar. Cristo também é o primogênito perfeito. No Novo Testamento, Jesus é chamado de primogênito entre muitos irmãos, porque Deus fez do seu Filho unigênito o primogênito entre muitos irmãos, pelos quais aqueles que creram foram feitos também filhos de Deus, adotados na família da fé. Diferente do Egito, onde os primogênitos morreram, em Cristo, o primogênito de Deus morre voluntariamente para que nós, os filhos, fôssemos ou tivéssemos vida e vida em abundância. Ele é o primogênito do Pai que foi entregue. Você não vai precisar acordar meia-noite e ter a visitação de Deus levando e punindo o seu primogênito, porque um primogênito já tomou o nosso lugar. Por meio dele nós fomos feitos também irmãos. De maneira prática, essa passagem nos leva então a confiar na justiça de Deus, principalmente nesses tempos que nós vivemos de injustiça. Deus não está indiferente, a sua causa não está perdida, o seu choro, a sua aflição e o seu lamento não está esquecido por Deus. Ele vê, Ele ouve e Ele está agindo como agirá no tempo certo para livrar o seu povo das aflições deste mundo. Também, como uma lição prática, esse texto nos chama a não brincar com o pecado. Não pense que você pode ali pular a cerca, proferir uma mentirinha, ter um mau pensamento, coisa passageira e rápida, coisa pequena, e nada vai nos acontecer. Não brinque com o pecado. Faraó resistiu repetidamente à palavra de Deus até o ponto de não ter mais como. A palavra do Senhor para nós hoje é: se ouvirdes a voz do Senhor, não endurecerás o vosso coração como o Faraó fez. Não pense que você pode escapar do Senhor, dos olhos de Deus e da sua justiça. Não pense que amanhã eu resolvi isso. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta, domingo no culto, na oração de confissão de pecados, eu me acerto com Deus. Não brinque com o pecado. Um dia o Senhor visitará este mundo com a sua justiça. Ao mesmo tempo, essa passagem também nos chama a descansar na graça de Deus. Deus faz distinção entre os que são dele e os que não são. A doutrina da eleição está presente em toda a passagem aqui do livro de Êxodo. Deus elegeu, e esse que ele elegeu, ele guarda, ele protege, ele ama, ele salva. Em Cristo estamos seguros diante de qualquer juízo. Ele é o abrigo seguro para as nossas vidas. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e é nele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Como igreja, por fim, essa passagem nos lembra da verdade que precisa ser proclamada com firmeza e amor. Moisés anunciou o juízo com fidelidade. Também nós somos chamados a pregar tanto a graça quanto a justiça de Deus, tanto a salvação quanto a condenação, coisa que se perdeu nos nossos tempos. Parece que ninguém mais vai para o inferno. Até entre os ímpios não existe mais essa ideia de inferno. Morreu, logo já está lá, está com o Senhor, está na glória. Todo mundo está indo para o céu agora. Todo mundo está no céu.
O inferno, coitado, está vazio. Não se engane. E você, crente, proclame esta verdade por completo. Não diga só o que as pessoas querem ouvir, ou está salvo. Não se preocupe não. O Senhor vai libertar. Sim, essa é a nossa esperança. Mas se o Senhor não libertar, o Senhor vai aprisionar no inferno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Um clamor vai ser ouvido do inferno, mas não será atendido esse clamor. Você pode clamar hoje ainda. Você pode abrir a sua boca com fé e clamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Pequei e já não sou digno de ser chamado teu filho. E Ele vai ouvir o seu clamor. Faça isso agora, porque um dia o Senhor não ouvirá mais. Será tarde. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ó Deus, nós, diante dessa mensagem, só podemos, ó Deus, buscar refúgio no Senhor. Rogando, ó Pai, a Tua misericórdia por nós, a Tua igreja, o Teu povo. Não nos deixa, Pai, nos perder em nossos maus caminhos, mas guia-nos, ó Deus, como diz o Salmo 23, pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. O anseio do nosso coração, ó Pai, é estar na Tua santa presença, a plenitude de alegria. Ajude-nos, ó Deus, a cada momento a caminhar debaixo da Tua vontade, e por meio das nossas vidas, ó Deus, nesse reto caminho da salvação, sejamos luz neste mundo de trevas, sejamos sal, ó Deus, neste mundo que precisa da diferença, que precisa, ó Deus, da influência. Que a Tua igreja, ó Pai, compreenda o papel evangelístico de anunciar às nações, ao mundo, estas verdades, antes que seja tarde. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não deixará, como Teu Filho Jesus Cristo disse em João 17, que nenhum se perca daqueles que o Senhor deu. Todos que fazem parte do Teu povo, os Teus eleitos, ouvirão o Evangelho, reconhecerão a voz do seu Senhor e virão à Tua presença de maneira eficaz, reconhecendo seus pecados, confessando e abandonando e rogando a Tua salvação para as suas vidas. Que o Senhor ajude esta igreja a proclamar essa verdade e a viver essa verdade todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Agora, ó Deus, que a boa mão do Senhor nos guarde, que a semana que se inicia seja uma semana de bênção, que o Senhor dê, ó Pai, oportunidades para testemunharmos da glória do Senhor, do nome santo do Senhor, como também, ó Pai, a boa mão do Senhor guarde nossas vidas, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Cura, ó Deus, aqueles que estão enfermos, liberta os cativos, salva os perdidos e restaura, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, na sua fragilidade, ó Deus, sem esperança. Guarda-nos, ó Deus, até chegar em nossa casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Esta oração que fazemos é em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo e na obra consumada da cruz, realizada por nós, confiados nela, é que nós oramos, na certeza de que o Senhor nos ouve e nos acolhe em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.